Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus, que prometeu aos verdadeiros fiéis, aos crentes, jardins eternos, sobre os quais correm riachos. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, o único, aquele que não possui sócios e nem parceiros. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas. Que a paz esteja sobre ele, sobre os seus demais profetas e mensageiros, sobre os seus familiares, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. O título de hoje é algo importante e até gostoso de escutar, ler e estudar. Porque a meta de todo ser humano não é essa vida. Essa vida é curta e passageira. Então, do verdadeiro fiel é o paraíso, a vida eterna. Paraíso em árabe é chamado de Jannah. Jannah é um nome oculto, escondido, coisa que você não vê. Tem um versículo no Alcorão que fala sobre isso. Para iniciarmos, Deus Todo-Poderoso diz: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Na sura da família de Imran, no versículo 3, Deus fala assim: apressai-vos para o perdão de vosso Senhor. Apressai-vos para o perdão de vosso Senhor, e para um jardim tão vasto quanto os céus e a terra, preparado para os piedosos, para os tementes verdadeiros. Os explicadores e sábios explicaram esse versículo e falam: a vastidão do paraíso é sinal da generosidade de Deus. Generosidade ilimitada. Cada fiel, cada crente, sem dúvida, receberá nele aquilo que nunca imaginou, nunca passou pela imaginação. Só que antes de falar mais sobre esse paraíso, um verdadeiro fiel, como deve conquistar essa vida eterna, a vida do além? Devemos entender os passos para nós conquistarmos isso. Dentre os primeiros passos, primeira coisa é ter algo chamado Tawhid, monoteísmo, unicidade absoluta de Deus, dentro do coração. Não associar ele a nada. O próprio profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: quem testemunhar sinceramente que não há divindade além de Deus, não há dúvida que entrará no paraíso. Ou seja, a base de tudo é o coração. O coração puro e sincero, firme na verdadeira fé, longe da idolatria, das crenças que corrompem o monoteísmo. O segundo passo para ter a vida eterna é seguir os profetas e mensageiros que Deus enviou na terra. Amar os seus profetas, amar os seus mensageiros, seguir o caráter de Muhammad, de Jesus, de Abraão, de Moisés, ficar dentro da obediência desses mensageiros, praticar a paciência que eles praticaram, tentar ter a misericórdia que eles tiveram. Deus diz: quem obedecer a Deus e a seu mensageiro, esses entrarão com os bem-aventurados. Promessa de Deus. Terceiro passo, deve ter algo a fazer: oração. Orar com constância e com humildade.
O que significa? Significa que a reza, a oração, é a coluna da fé. O profeta, que a paz esteja sobre ele, explicou sobre isso falando: a primeira coisa pela qual um servo será julgado no dia do juízo final é a oração. Se a sua oração estiver correta, o resto, se Deus quiser, estará correto. Significa, quem guarda a sua oração, ele está guardando o caminho para a vida do além, para o paraíso. O quarto ponto, essencial como os demais, purificar o coração. Purificar o coração, os sábios, muitos sábios, eles reforçam sempre que o paraíso é para os corações limpos. O paraíso é para os corações limpos, livres de arrogância, de inveja, de ódio e de rancor. O profeta, que a paz esteja sobre ele, falou assim: ele falou de um homem anunciando como morador do paraíso. Ele anunciou um homem como morador do paraíso, que ele não dormia com ressentimento no coração contra ninguém. Esse homem que não dormia, ele não conseguia colocar a cabeça no travesseiro se ele sentia alguma coisa contra alguém. Ele pedia para Deus perdoar ele e as pessoas que tiveram divergências com ele, e ele teve divergência com elas. Aí ele dormia. Essa pessoa purificava o seu coração, era humilde. Então o profeta falou, sem dúvida, essa pessoa é uma das pessoas que vai ter a vida do além, o paraíso. O outro ponto, que é o quinto, é ter arrependimento constante. Se arrepender sempre para Deus. Deus Todo-Poderoso ama os que se arrependem com sinceridade para Ele. Todos nós somos pecadores e todos nós somos filhos de Adão. Só que o melhor dentre nós é aquele que volta arrependido a Deus. Nada impede de eu pedir perdão para Deus e Deus perdoa o meu pecado. E Deus ama aqueles que se arrependem. Nenhum pecado é grande demais para quem se volta com sinceridade para Deus. O arrependimento verdadeiro é uma porta ampla, grande, para o paraíso, para a vida eterna. O sexto ponto é ter a bondade e o bom caráter. Ser bom e praticar o caráter dos profetas e mensageiros. Significa que o profeta disse, que a paz esteja sobre ele, a coisa que mais fará as pessoas entrarem no paraíso é o temor a Deus e o bom caráter. Junto, piedade e caráter, conduta, ser justo, ser honesto, ser gentil, ajudar o próximo, sem dúvida isso faz o quê? Eleva um verdadeiro servo. O sétimo ponto é ter a generosidade e boas ações, boas obras. É explicado como dar caridade, alimentar os pobres, os famintos, os necessitados, apoiar os fracos, os oprimidos, aliviar as dores e as dificuldades das pessoas. O próprio mensageiro falou que a paz esteja sobre ele. O caridoso estará sobre a sombra de sua caridade no dia do juízo final. Se eu tiver uma caridade que eu fiz, ela vai se tornar uma sombra e vai ser um alívio para mim nesse dia. O oitavo ponto, para conquistar a vida do além, o paraíso, ler, refletir, estudar bastante, principalmente o Alcorão. O Alcorão, que é um livro sagrado, que são as palavras de Deus, é o mapa para você ir até o paraíso. Cada versículo praticado é um degrau elevado na sua vida. O nono ponto
de extrema importância como os demais, controle da língua, controlar a nossa língua, evitar fofocas, evitar maledicência, evitar injustiças, insultos, evitar mentiras. Devemos entender que a língua pode destruir e pode salvar também. Depende do nosso esforço. O 10º ponto para conquistar o paraíso: tratar a família como esposas, os pais, com excelência e dedicação. O profeta nos orientou, que a paz seja sobre ele, e disse: o melhor dentre vocês é o melhor para a sua família. Ele disse sobre os pais: o paraíso está aos pés das mães. Ou seja, trate bem seus pais. Por isso que os sábios explicam bastante sobre o paraíso. Um dos sábios, conhecido como Ibn Baz, ele fala: quem busca o paraíso deve começar pelo coração. Conserte o coração e Deus abrirá para você as portas do paraíso. O outro chefe da época dele, Ibn Uthaymin, ele fala: o paraíso é caro, é valioso, custa caro. Não se conquista com preguiça, mas com sinceridade, com paciência, perseverança na obediência. O Ibn Qayyim, um outro sábio, fala: o paraíso é feito de sacrifício neste mundo, nesta vida que a gente está vivendo, e também de misericórdia na próxima vida. Significa que o caminho para o paraíso é simples, mas exige sinceridade e empenho. Crer, amar a Deus, o único, seguir o profeta ou seus mensageiros, purificar o coração e viver de acordo com o bem. Quem planta a luz nesta vida mundana vai colher jardins na eternidade. Por isso que as descrições do paraíso para nós é como Deus disse no Alcorão: Fiha anhar min ma'i ghayri asin wa anhar min laban lam yataghayyar ta'amuhu wa anhar min khamar ladhat lisharibin wa anhar min asal musaffa. Tem uma surata que Deus falou num versículo: neles estarão, os jardins do paraíso, estarão rios de água incorrompível, rios de leite, cujo sabor nunca se altera, o leite não estraga, rios de vinho delicioso, aos que o bebem não se embriagam, rios de mel puríssimo e filtrado. Tenho dito que o profeta falou assim para entendermos isso. Ele falou: Fil Jannah ma la ayn ra'at wa la udhun sumi'at wa la akhtar ala qalb bashar. O profeta falou explicando o paraíso. No paraíso há o que nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais escutou e jamais passou pelo coração humano. Não tem como a gente comparar. Um grande sábio, conhecido como Imam al-Ghazali, ele falou assim: o verdadeiro paraíso é a proximidade de Deus. Olha que interessante. A alma que o conhece saboreia já nesta vida mundana o perfume do Éden, do jardim do paraíso. Ele explicou mais ainda, dizendo o caminho para o paraíso, novamente. Quando Deus diz no Alcorão, na Sura da Caverna: Inna alladhina amanu wa amilu salihat
كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Deus diz assim: aqueles que crerem, que tiverem fé, com conhecimento, praticarem boas obras, praticando essa fé, terão os jardins do paraíso como morada. Esse é o caminho. Tenho dito que o profeta falou assim, Sassana, para explicar outro caminho. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Ele disse assim: o paraíso está cercado de dificuldades e obstáculos, e o inferno está cercado de desejos e facilidade. O Ibn Qayyim explicou falando assim: o caminho do paraíso é o caminho da paciência, da sinceridade, da obediência constante. Cada lágrima suportada por amor a Deus é uma pedra no caminho do paraíso que você está tirando e indo. Explica mais como que as pessoas na época do profeta viam o paraíso e viam essa vida. Uma vez um grande companheiro do profeta, conhecido como Bilal ibn Rabah, ele foi uma das pessoas que fazia chamamento para a reza, um negro da Etiópia. O profeta falou que essa pessoa vai estar junto com ele no paraíso, de tanta fé que ele tinha. Esse Bilal, quando estava em seus últimos momentos de vida, já doente, no leito de morte, a sua esposa chorava, olhando para ele, e dizia assim: ai de mim, que tristeza, como estou triste vendo meu marido estar nos seus últimos suspiros. O Bilal, mesmo morrendo, olhou para ela e sorriu, e apenas falou para ela: por que tudo isso? Amanhã, logo mais, eu irei encontrar os amados e queridos Muhammad, seus mensageiros e seus companheiros. Essa era a fé dele. Ou seja, os sábios falam que a alma do verdadeiro fiel, do verdadeiro crente, anseia o paraíso, pois ele sabe que o verdadeiro reencontro não é aqui, e sim lá. Tinha um jovem numa das expedições de batalha, chamada Batalha de Uhud. Um jovem foi ferido nessa batalha. Estava lutando com os infiéis. Nesse momento que ele foi ferido, ele sorriu. Ele sorriu. Ele foi ferido e sorriu. E falou: estou sentindo o aroma do paraíso, vindo de além do monte de Uhud, além desse lugar. O profeta, quando viu isso, que a paz esteja sobre ele, falou: Deus lhe mostrou o seu lugar no paraíso antes que a sua alma deixasse o seu corpo. As pessoas sentem quando estão indo embora. Um dos grandes sábios muçulmanos também, e filósofo, o pai da medicina, o Avicena, conhecido como Ibn Sina, ele falou assim: a alma é um viajante. A alma é um viajante. Quando ela encontra o conhecimento verdadeiro e a luz da fé, ela alcança o seu lar. E o seu lar é o paraíso, é o jardim. O grande poeta islâmico, Imam Rumi, ele falava: o paraíso não é um lugar, mas um estado do coração. Quando o coração se torna jardim, o ser humano já está nas portas do Éden, porque ele entendeu o que é essa vida. O outro sábio, Ibn Qayyim, ele falava: o paraíso é a morada dos corações puros, dos corações sinceros. Quanto mais purificas o teu, mais próximo
estará no paraíso. Tem um dito nobre que explica sobre esse paraíso para os verdadeiros fiéis. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم. Uma vez, o grande mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele, falou assim: quando acontecer dos habitantes do paraíso entrarem no paraíso, Deus lhes dirá, Deus vai falar para os habitantes do paraíso: desejam algo a mais? Desejam algo a mais? Os habitantes do paraíso dirão: não nos iluminaste os nossos rostos? Não nos admitistes no paraíso? Estão já com todas as dádivas ali. Naquele momento, Deus irá remover o véu que está entre eles e o Senhor dos mundos. Assim, as pessoas irão ver o rosto do Criador. E nada será mais querido para os habitantes do paraíso do que ver o rosto do Senhor dos mundos. O Ibn Qayyim fala assim: a visão de Deus, ver Deus, é o ápice, é o ponto mais alto da felicidade para o verdadeiro crente. É a coroa do paraíso, é a maior das recompensas. Deus falou assim num versículo: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Deus diz: e quanto àquele que teme estar perante seu Senhor e refreia a alma do desejo, o paraíso então será a sua morada. Significa que o paraíso começa aqui, nessa vida, como? Adquirindo a paciência diante da dor, na fé das provações que ocorrem nas nossas vidas, na sinceridade diante de Deus. Cada reza, cada oração, cada lágrima, cada sacrifício sincero é uma semente plantada nos jardins eternos. O profeta Muhammad, ele costumava ensinar as pessoas, depois da reza, a gente reza 5 vezes, ou dentro da reza, ou depois da reza, você fazer súplicas. E dentre as súplicas, ele pedia pelo paraíso. Ele falava: ó Senhor dos mundos, faze-nos entre os habitantes do paraíso, daqueles que contemplarão o teu rosto generoso. Perdoa-nos nossos pecados e faz de nós, de teus servos justos, piedosos, pela tua misericórdia. Ele falava: ó misericordioso dos misericordiosos. Ou seja, você pedia isso pelo paraíso na reza. Porque a reza, para quem sente, é um pedaço do paraíso, dos jardins do paraíso. Os grandes sábios, filósofos muçulmanos, eles falavam, como o grande Imam al-Ghazali, ele falava assim: Leysat al-Jannah hiya al-qusur wal-anhar fahasab, bal hiya sukun al-qalb fi khadrat Allah wa rahat al-ruh fi al-qurb minhu. Ele falava assim: o paraíso, para entendermos, não é apenas palácios e rios. No entanto, é a serenidade do coração na presença de Deus. É o repouso da alma na sua proximidade, das lembranças, da recordação.
O Ibn Qayyim falava igual. Ele falava: Al-qulub fi dunya tashtaq ila janna lianna asluha man hunaka. Wa kullu ma fi dunya min jamal fahuwa vil min jamal al-jannah. O Ibn Qayyim falava assim: os corações anseiam pelo paraíso, porque a sua origem é de lá. Todo o encanto deste mundo é apenas uma sombra da beleza do paraíso. Tem um grande dito de um grande sábio. Ele falava assim: no paraíso há uma vida sem morte. Aqui a gente morre, no paraíso não. Uma alegria sem fim. A nossa alegria aqui tem fim, lá é infinito. É uma proximidade de Deus sem separação. O grande Imam Rumi falava: o paraíso do conhecedor está no seu coração, antes que o crente entre no paraíso do seu Senhor. Quando o coração se purifica, ele próprio se torna o jardim do paraíso e começa a sentir o paraíso da outra vida. Ele falava também: toda alma busca o seu lar, e o lar das almas é o paraíso, a vida do além. O grande sábio Ibn Rushd, conhecido como Averroes, ele falava assim: a felicidade perfeita é o conhecimento da verdade. A felicidade perfeita é o conhecimento da verdade e a eternidade na luz divina. Esse é o verdadeiro paraíso da mente e do espírito e da alma. O Ibn Taymiyya falava: neste mundo, nesta vida que a gente vive, há um paraíso. Quem não experimentar aqui, então não entrará na do além. É o paraíso da proximidade com Deus e da intimidade com a sua lembrança, na sua recordação, na prática do bem. O grande sábio Hassan al-Basri, ele falava assim: ó filho de Adão, ó ser humano, não foste criado para permanecer nesta vida. Você não foi criado para permanecer neste mundo, mas para o paraíso. Então, trabalhe para o paraíso, para outra vida. Um outro sábio conhecido como Imam Shafi'i, ele falava: no paraíso não há palavras vãs, inúteis, nem cansaço. Aqui você cansa, lá não tem cansaço. Então, torne as tuas palavras boas e as tuas obras justas, para seres habitantes do verdadeiro paraíso. Um grande companheiro do profeta, primo e genro dele, chamado Ali bin Abi Talib, ele falava assim: este mundo é a morada da ação, este mundo é a morada da obra, do trabalho, sem julgamento. O além é um julgamento sem ação, sem obra. Trabalhe hoje pelo que espera escolher amanhã, na outra vida. É assim que o muçulmano pensa e age. Ele dizia também: o paraíso foi adornado por Deus apenas para os corações sinceros e puros e as ações verdadeiras. Um outro sábio falava: o auge da felicidade é alcançar a perfeição no conhecimento de Deus, obtendo o paraíso e a eternidade da luz verdadeira, ou a iluminação. O Ahmed Shawqi, que Deus o tenha, ele falava: o paraíso de Deus ultrapassa toda a imaginação, mas suas sementes são plantadas nos corações antes que suas portas se abram. O grande Ibrahim Adham, ele falava assim: se os reis soubessem o prazer que sentimos na proximidade de Deus,
eles iriam lutar conosco por ele com espadas. Ele queria dizer que o sabor espiritual verdadeiro da fé é mais doce até mesmo que o paraíso físico. Grandes sábios falavam assim: eu não adoro Deus por medo do inferno, nem por desejo do paraíso, mas sem dúvida alguma eu adoro por amor a Ele, pois Ele é digno de adoração. Então os sábios se reuniram e falavam: o verdadeiro fiel, ele adora a Deus primeiramente por amor, por esperança na sua misericórdia e por piedade. Um outro sábio falava: o paraíso do conhecimento de Deus não se compara ao paraíso dos rios e jardins. O primeiro é o paraíso das almas, o segundo é das formas. Como que eles estudaram e explicaram isso, falavam, todos concordaram, sem dúvida alguma, os sábios, muçulmanos, que o paraíso não é apenas um lugar, mas é um estado de coração, que você tem que entrar aqui nesta vida para obter na outra, onde ele se enche de luz, de amor e de esperança. Na Sura Al-Baqarah, na Sura da Vaca, no versículo 25, Deus ele falava assim, Deus diz: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Deus diz: e dá boas novas aos que creem, aos que têm fé e praticam o bem, praticam essa fé. Para eles haverá sim jardins abaixo dos quais correm rios. Na Sura da família de Imran, no versículo 15, Deus fala: diga, quereis que vos informe do que é melhor do que tudo isso? Para os tementes piedosos, sem dúvida, há jardins sob os quais correm rios, onde permanecerão eternamente. Na Sura Sajda da prostração, Deus diz: nenhuma alma sabe o que lhes está oculto, como recompensa que alegrará os seus olhos. Na Sura Muhammad, Deus fala: a descrição do paraíso prometido aos piedosos, nele há rios de água pura, rios de leite, cujo sabor não muda, rios de vinho, vinhos deliciosos e rios de mel puríssimo. Na Sura Al-Insan, a Sura dos humanos, Deus falou: e Ele os recompensará por sua paciência com o paraíso, e conceda, reclinamos ali sobre tronos elevados. Tem vários ditos verídicos e autênticos que o próprio profeta falou sobre isso. Ele falou: Deus fala: preparei para os meus servos piedosos, aquilo que nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais escutou, e jamais passou pelo coração humano. Esse é o paraíso. Tem outro dito que o profeta falou assim: a última pessoa a entrar no paraíso, ou seja, a última pessoa significa que terá o menor degrau do paraíso. Entendeu? Essa pessoa irá receber algo equivalente a este mundo e 10 vezes a mais. Tem outro dito que ele diz assim: no paraíso há 8 portas. Uma delas se chama Ar-Rayyan, a porta da satisfação, reservada para os que praticavam o jejum. Tem outro dito que o profeta falava assim: quem disser, estou satisfeito com Allah, com Deus, com o meu Senhor, com o Islã como a minha religião, submissão, e com Muhammad como meu último mensageiro, o paraíso se torna obrigatório para essa pessoa. Tem um dito nobre que ele falava assim: o perfume do paraíso pode ser sentido a uma distância de 100 anos.
Os sábios explicam que o nível de esforço para alcançar o paraíso são vários, e vários caminhos que nós devemos fazer. Eles enfatizavam que os verdadeiros fiéis devem se esforçar o máximo para ter as características das pessoas do paraíso, com piedade, com obediência, com boas obras, com perseverança, etc. Eles falavam que a realidade do paraíso e a sua eternidade, em suas falas, é que existe o paraíso de um lado e o inferno do outro. Essa é a vida do além. Eles falavam que o verdadeiro fiel que recebe o paraíso terá maior alegria, como falamos agora aqui, que é ter a visão, olhar para o rosto do Criador. Que os fiéis terão a justiça no dia do julgamento, onde não vai haver injustiça alguma. E naquele momento, Deus, com sua misericórdia, irá abrir um caminho, uma ponte, para as pessoas passarem para o caminho do paraíso. Os sábios falavam que o local do paraíso significa Al-Jannah Al-A'la, Al-Aliyin, o lugar mais alto, acima dos céus. Existem os céus, esse aqui é o que a gente vê, é um céu. Dentro desse céu tem espaço, que ainda faz parte do primeiro céu. E esses céus têm outras partes, etapas, que tem o segundo céu. Depois tem o terceiro céu, e assim até o sétimo céu. Depois dos céus, tem o paraíso. E acima do paraíso está o trono do Senhor. E acima do trono está Deus. Muitas explicações, eles falavam que o paraíso, a pessoa pode encontrar ali o que ela desejar, além de riachos, frutas, camas, comidas, mas tudo isso que ela encontrará, ela não vai ter comida porque ela tem fome. Aqui nessa vida a gente come porque tem fome, só que no paraíso a gente vai comer apenas por prazer. Aqui nessa vida a gente deita porque a gente cansa. Lá a gente vai deitar apenas por prazer. É algo que a nossa mente é incapaz de imaginar. Aqui a gente fica alegre em alguns momentos, só que em outros momentos a gente fica triste e chora. No paraíso Deus vai tirar do nosso coração algo chamado tristeza, melancolia, raiva, ódio, inveja. É só felicidade e alegria. Por isso que a aula de hoje foi sobre o paraíso. E para alcançarmos o paraíso, depende do nosso esforço, do nosso coração e das nossas atitudes, e principalmente da nossa fé. Eu peço perdão para Deus pelas nossas falhas e peço que Deus conceda para nós o sucesso nesta vida e na outra. Wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakum.